A graça e a paz do Senhor seja com todos. Amados, nem em todos os meus melhores sonhos ministeriais eu poderia sonhar com algo parecido que nós estamos vivendo. Ontem eu já ouvia dizer que o presidente estava inclinado a fazer um jejum, ou convocar, ou decretar um jejum da nossa nação, mas ontem, no dia 2 de abril de 2020, o nosso presidente convocou a nação brasileira para um jejum nesse domingo agora, dia 5 de abril. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar isso. Eu, quando li a palavra, assim que me converti, eu me deparava aqui, com o Salmo de número 33 e chegava nessa fase aqui maravilhosa, no versículo 10, que diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Mas aí vem algo que me frustrava quando eu lia, quando eu era recém-convertido. E diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. É inimaginável, é inalcançável essa situação que nós estamos vivendo. Deus está cumprindo a sua promessa em relação à nossa nação, em relação ao Brasil. Então, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo de coronavírus, de uma imprensa completamente corrompida, da maldade de pessoas que estão aproveitando esse tempo de desgraça que nós estamos vivendo para poder se aproveitar, se promover em cima dessa desgraça toda, loucura tudo. Literalmente se cumpre a palavra de Deus lá em João capítulo 16, que o tempo que vivemos agora são as dores de parto. Literalmente. Nós estamos sofrendo. Está todo mundo em casa, encarcerado, entristecido. Mas esse clamor do presidente para a nação brasileira de jejuarmos esse domingo, isso vem como um bálsamo. Isso vem como um oásis no deserto. Vem como uma esperança, porque eu acredito que nem o próprio presidente tem noção do que ele fez. Eu acredito que ele não tem noção de como será a transformação da nossa nação, não só na área da saúde, removendo essa desgraça do coronavírus que chegou ao nosso país. Ele não tem noção como Deus vai tocar em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus vai remover literalmente a corrupção da nossa nação. E vai começar pelos púlpitos da igreja. Deus vai remover os mentirosos. Deus vai remover aqueles que têm objetivos próprios e não objetivos com o todo. Deus vai fazer algo inimaginável, mas começa o processo nesse dia 5 de abril de 2020, onde o presidente convocou o povo brasileiro para um jejum, para uma consagração. Eu acredito em tempos extraordinários. E não posso perder essa oportunidade de declarar o nosso ministério, lembrando, por favor, amados, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, meus irmãos em Cristo Jesus, pastores, presidentes de seus ministérios. Amados, qualquer direção, qualquer condução que você for fazer, procure o seu pastor, se alinhe com ele, porque é tempo de nós falarmos uma linguagem só, a linguagem da obediência. Eu estou dando uma direção para o nosso ministério. Amém? Se você achar legal falar com o seu pastor e ele concordar e abençoar, é bênção. Mas se ele tiver outra direção para a sua vida, siga em nome de Jesus, porque não é tempo de nós dividirmos, é tempo de nós somarmos. Que isso fique bem claro. Mas, dando continuidade a esse processo que nós estamos vivendo, desde o finzinho de março até o dia 31 de março, que jejuamos e oramos e clamamos, e quando chegou no dia 1º de abril, Deus falou assim: agora aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vejam, contemplem a obra das minhas mãos. Aí quando chega no dia 2, me perdoe, gente, não tem como você não se emocionar, não tem como você não glorificar. Vira o presidente e fala: domingo, jejum nacional. Me perdoe, eu vejo a mão do Senhor, cara. Nós vamos estar jejuando e orando, e eu vou, no final dessa ministração, dar umas direções como será o nosso jejum. Amém? Nós vamos fazer o jejum raiz,
Não é o jejum Nutella, não. Perdoe, amados. Mas eu estou muito alegre. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar um tempo como esse. Nem nos meus melhores sonhos. E eu acredito, rapaz, que esse finalzinho de primeiro semestre de 2020 e início do segundo semestre, rapaz, a glória do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, no final, eu vou dar uma direção como faremos nosso jejum, essa oportunidade sem precedentes. Essa oportunidade sem precedentes. E como é uma oportunidade sem precedentes, vamos dar o devido valor a essa oportunidade. Não é tempo de fazer a moda vamos embora ou de qualquer jeito. É tempo de nós darmos valor e termos a noção do que significa esse jejum convocado pelo presidente. Amém? Não é hora de a gente brincar, é hora de a gente aproveitar uma oportunidade que nós não sabemos se teremos outra. Amém? Mas a palavra que eu tenho é a palavra de Joel, capítulo 2, no versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Esse é o jejum, essa é a base do jejum. Não existe jejum de clamor, de pedir alguma coisa, sem antes nós nos alinharmos o nosso altar. Rapidinho, Elias, quando subiu o Monte Carmelo e fez o desafio com os profetas de Baal, quando chegou a hora dele de apresentar o sacrifício ao Senhor, a sua oferta ao Senhor, a primeira coisa que ele fez antes de cair fogo do céu foi restaurar o altar de Israel. Não adianta você clamar e pedir alguma coisa, Senhor, a tua vida está toda errada. É tempo de alinhamento. Então eu vou dar uma direção muito clara para o nosso ministério em relação a como faremos isso em nome de Jesus Cristo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, que eu estou fazendo agora, usando esse meio de comunicação para tocar uma trombeta. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia, congregai o povo. Vamos congregar como? Através desse meio de comunicação. Não podemos nos reunir fisicamente falando, mas através dessa bênção, desse instrumento, nós vamos estar fazendo o nosso ato profético, o nosso jejum, nesse dia 5 de abril. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, Jesus é o noivo. E a noiva do seu aposento. Nós somos a noiva para encontrarmos com o Senhor nesse novo tempo que Ele estabelece sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre nossos ministérios. E diz mais, versículo 17, uma coisa que eu vou fazer no domingo de manhã, e eu quero convocar a todos os pastores, presidentes e seus ministérios. Façam isso literalmente, se for possível. No domingo de manhã, que simboliza o tempo da ressurreição, que seria o dia 8, né? Porque a palavra de Deus diz que em 6 dias Deus formou a terra, no 7º descansou. Só que no 7º houve uma corrupção, Deus precisou de mais um dia para restaurar. Então, por isso que Jesus ressuscita no 8º dia, no domingo. Então, eu acredito que domingo, do dia 5, é o tempo da nossa ressurreição. É o tempo de nós nascermos para um novo tempo. Aí eu clamo, cada um dos meus irmãos, se assim Deus te der essa direção, só estou compartilhando contigo, mas caminha segundo aquilo que Deus te dá a direção. No domingo de manhã, estarmos nossas igrejas com a mão no altar, com uma lista de oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pela nação e clamando ao Senhor por um novo tempo em nome de Jesus Cristo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra,
compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o quê? Aquilo que todo mundo está com medo. O que vai ser o dia de amanhã? Não vai acontecer aquilo que muitos estão querendo que aconteça. Mortes numa quantidade absurda. Eu estou vendo aí prefeitos e governadores já cavando sepulturas que não serão usadas. Quantos querem? Diga amém. Não serão usadas. Esses hospitais de campanha, eu quero liberar uma palavra que não serão usados. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor lutará, pelejará mais uma vez por um povo que se arrepende dos seus pecados e o clama com jejum e oração. Amém? Eu creio isso, eu libero essa palavra em nome de Jesus Cristo. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Versículo 19. E respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 20. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. É um momento ímpar, nunca vivido na nossa nação, um momento como nós estamos vivendo agora. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei. Palavra que nós começamos a nossa consagração. Palavra que nós começamos a nossa consagração no finalzinho de março, e Deus agora está confirmando. Olha que ele diz mais: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel. Sabereis que estou no meio do Brasil. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando Benjamin Netanyahu esteve aqui no Brasil, ele lançou uma palavra que eu acredito que nem o presidente percebeu o que ele falou, a importância daquilo. Ele lançou uma palavra que aquilo bateu no meu coração. Eu falei assim: Senhor, tomara que essa palavra seja verdade. Ele falou assim: presidente, Israel é conhecido como a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. A palavra de Deus diz: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Israel nos abençoou. Olha como é que as coisas vêm acontecendo. Estamos passando um tempo de crise? Sim, mas essa crise hoje nada mais é do que dores de parto de um tempo novo que está nascendo sobre nós, amados. Um presidente pediu jejum a uma nação. Quando aconteceu isso no nosso país? Olha a importância, olha a seriedade desse ato. Isso é muito importante. Diz mais aqui: sabereis que estou no meio de Israel, Brasil, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Para finalizar, eu creio que um tempo de avivamento começa a ser inaugurado. Olha aqui no versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos.
como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Eu acredito nessa palavra. Então, domingo, nós vamos fazer o jejum raiz. Apóstolo, o que é o jejum raiz? Ele dura 24 horas. Ele é o jejum de um dia. Então ele começa no sábado, às 18 horas, e termina no domingo, no mesmo horário. Ok? 18 horas. É sábado até domingo. Começa no sábado, 18 horas, e termina no domingo, 18 horas. Só com água. Mais nada. Amém? Ah, apóstolo, eu estou tomando remédio, eu não consigo fazer dessa forma. Depois a gente conversa aqui nos bastidores, como é que fala? Nos comentários, aí eu vou te ajudando nisso aí. Mas vamos fazer um jejum raiz. Por quê? Porque nós temos que dar devida importância a esse momento. Quando que nós ouvimos um presidente nos pedir isso? Então vamos fazer o jejum que Deus se agrada. Por quê? Porque, biblicamente falando, no coração do Senhor, o dia termina quando a noite chega. Então, o dia de domingo já se inaugura nas 6 horas do sábado, entendeu? Então, é sábado, 6 horas, até domingo, às 6 horas da tarde. Amém? Sábado, 18 horas, até domingo, 18 horas. Então, nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos ler a palavra, nós vamos abrir mão do celular. Aí eu não consigo ficar sem celular. Tu não pode ser crente Nutella, meu irmão. Foca no objetivo. Eu vou ficar sem contato. Para de inventar desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito nesse momento. Um dia ninguém morre nesse sentido. Para de inventar desculpa. Não deixe o inimigo colocar no teu coração coisas que te levam à desobediência de novo. Não faça isso. Obedeça. É um momento ímpar, inigualável. Vamos dar o devido valor a uma situação que nunca vivemos. Então, jejum começa sábado, 18 horas, até domingo às 18 horas, só na água. Sem celular, sem televisão e sem computador. Show? Só na oração, no louvor, na adoração, no clamor, no arrependimento para valer. E quando for 6 horas da tarde, quando for 6:01, aí você faz o banquete, liga seu celular, mexe seu computador, liga sua televisão. Faça aquilo que você achar melhor, porque você é livre. Mas não podemos perder essa oportunidade de nós orarmos, jejuarmos e clamarmos pela nossa nação em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que eu vou falar com vocês, sobre alguns dados que eu havia notado aqui, para nós aproveitarmos esse momento único. Então, jejum. Quem tem barba, apara a barba, dá uma arrumada. Começou às 6 horas da tarde, toma um banho, se arruma, coloca roupas festivais, né? Como se você fosse uma festa. Beleza? Quer fazer um culto? Faça um culto, adore, glorifique o nome do Senhor. Eu vou estar lá na Rádio 88 ministrando a palavra do Senhor. Eu abro meu jejum aqui e já meto o pé a palavra para trazer uma palavra para a tua vida sobre esse jejum. No domingo de manhã, pastores, por favor, eu volto a repetir, vão para as suas igrejas, coloque a mão no altar, pega os seus alvos de oração, clama pela nação, peça perdão pelos nossos pecados, pelo pecado do povo, pelo pecado do município, do estado, da nação. Peça perdão, peça a Deus que olhe para nós novamente com seus olhos de misericórdia. Amém? Pelos nossos pecados pessoais como ser humano, porque mesmo sendo sacerdote, nós temos as falhas. A palavra de Deus diz em 1 João, se nós dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, porém, se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, no domingo de manhã, acordou, em jejum, só água. Toma um banho, mete um gel na cabeça, se arruma todo. Quem não tem barba, dá uma parada na barba mesmo, dá uma arrumada. Quem tem barba, dá uma parada. Quem não tem, faz a barba, se arruma, se unja, fica bem pra caramba, até entregar o seu jejum. Oração, clamor, intercessão. Corte, televisão, celular, computador. Jejum, já falei que vai ser o raiz, e os pastores clamando todos os dias. Baseado em quê? Baseado no jejum que Jesus se agrada. Mateus capítulo 6, no versículo de número 16, diz assim: quando jejuardes,
Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Se arruma, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Essa é a nossa direção para o jejum que o presidente nos pediu no dia 5 de abril agora, desse ano de 2020. Vamos focar, todos nós, unidos em oração, pela mudança radical do nosso país, em nome de Jesus. Deus abençoe.